Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, meu Deus, muito obrigado pela sua provisão, meu Pai. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos guie ao entendimento, que o Senhor eleve nossos pensamentos ao seu trono, meu Pai, que a tua palavra penetre no coração de cada um, meu Deus, e que gere frutos, meu Pai, que a sua palavra não fique só na gente, que o Senhor capacite a nós, meu Pai, a divulgar, a pregar o seu evangelho, viver o evangelho a cada dia mais, meu Deus. Pedimos também, meu Pai, por cada necessidade aqui no grupo, meu Deus. O Senhor sabe a necessidade de todos aqui, meu Deus. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai. Que o Senhor vá de encontro, meu Pai, com a tua provisão, com o teu bálsamo de conforto, meu Pai, naqueles que estão precisando, meu Pai. Abre portas, quebra correntes, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que o Senhor use o irmão Júnior, meu Pai, nessa ministração. Que o Senhor, que seja o seu Espírito falando através da boca dele, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Que a graça do Senhor seja com todos mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, continuando a nossa série, o Messias. Quando nós nos dispomos a fazer alguma coisa, nós precisamos fazer dentro da verdade, não é isso? E precisamos fazer bem feito. A palavra diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças, ou seja, faça no limite das suas forças, faça bem feito. A palavra diz também que nós devemos agir com diligência. Diligência é empregar todos os meios possíveis no máximo ponto possível da eficiência, se utilizando, do objetivo da eficácia, buscando o máximo do aproveitamento naquilo que for feito. A palavra também diz: vê um homem indolente, já sabe o seu fim qual vai ser. Então, quando nós vamos fazer as nossas coisas, nós temos esses conselhos inspirados da palavra. Agora, imagina na obra do Senhor, como nós devemos ser muito mais esmerados. Quando nós nos dispomos a fazer essa série, o Messias, nós procuramos levar a verdade ao contrário, ao detrimento dos enganos que estão espalhados aí por toda a parte. Bem, eu às vezes fico pensando de querer passar logo lá para aquelas objeções e para a escritura. Por quê? Porque muita conversa sem a palavra não tem sentido, não tem futuro, não vai aproveitar nada. Mas nesse caso aqui, isso aqui é uma preparação lógica antecedente para nos tirar qualquer tipo de brecha, não permitir que haja brechas, porque o inimigo ele só quer realmente uma brecha, por mais pequena que seja, tá bom? Nós sabemos que numa construção, em qualquer coisa, numa estrutura, o Eric sabe muito bem disso, se você tiver um mínimo de possibilidade de infiltração que comprometa, aquilo ali pode ser uma coisa pequena, mas ele vai crescendo, crescendo até comprometer toda a estrutura. Então nós não podemos deixar nenhum tipo de margem para dúvida, para questionamento, para o azar e para mentiras. Então nós precisamos ainda continuar trazendo essas coisas aqui sem pé nem cabeça, para que sejam devidamente refutadas através de uma observação lógica dos fatos históricos, dos eventos, e também da escritura em certo ponto, tá bom? Em 2000, acho, não sei se foi 2005 ou foi 2007, acho que foi 2007, foi lançado um documentário chamado Zeitgeist, ou Zeitgeist, que é uma frasezinha alemão, não é isso? Zeitgeist. Eu tenho um amigo meu que ele é descendente de alemães. Ele mora em Porto Alegre, região aí, Rio Grande do Sul. E é interessante como ele tem prazer em falar, em expor as raízes dele, as raízes alemãs dele, a cultura, tal, aquela coisa toda. Eu acho bem interessante isso, quando ele vem falar algumas coisas em alemão. Eu acho que é Zeitgeist, deve ser isso a pronúncia, não sei bem. E essa palavrinha quer dizer o espírito da época, Zeitgeist. A gente vai falar sobre isso aqui, eu acho que a gente vai demorar um pouquinho, mas é preciso, Se ficar uma coisa chata, a gente deixa isso de lado, porque na verdade não aproveita nada. Aproveita sim, no sentido de você se preparar contra certos enganos.
Mas esse vídeo aqui, o Zeitgeist, que é chamado Espírito da Época, a tradução, ele foi um vídeo que foi lançado lá em 2007 e ele causou um grande impacto, principalmente para as mentes fracas, para o chamado débil. Paulo fala do débil lá em Coríntios, e a experiência do débil que Paulo relata lá em Coríntios, ela se aplica para qualquer circunstância. No caso do débil lá de Coríntios, Paulo está se referindo à questão dos alimentos que eram previamente oferecidos aos ídolos. E Paulo vai fazer ali uma analogia bem interessante sobre a questão da consciência do débil, da consciência fraca e daquela consciência forte. Tudo bem? Mas essa história do débil, o conceito do débil, da debilidade de consciência, vai se aplicar para qualquer caso. Então, esse documentário aqui, ele se divide em 3 partes, esse Zeitgeist. Na primeira parte, né, o que é que acontece? O diretor dele, o Peter Joseph, ele tenta convencer as pessoas de uma coisa que hoje se propagou bastante, até a própria irmã Virginia já falou sobre isso uns dias atrás, de que Cristo, de que Jesus seria apenas um mito formado a partir de uma junção de vários personagens de mitologias pagãs. Quando nós falamos sobre o nome, alguns áudios que nós temos aqui, alguns estudos gravados sobre o nome, essa questão do nome, de pronúncia em hebraico, se pode dizer Jesus, se não pode dizer Jesus, se dizer Jesus é uma blasfêmia, se não é, quer dizer, uma série de coisas, né, esse emaranhado que foi criado também. Nós fizemos alguma menção a essa questão também de Jesus ser Jesus, não ser uma blasfêmia, se Jesus quer dizer porco, essas viagens aí que as pessoas criaram. Então, o Peter Joseph, ele tenta convencer as pessoas disso, né, que Jesus é um mito, é uma mescla de mitos do passado, mitologias pagãs, e que ele nunca teria existido. Bem, a gente não precisa nem comentar sobre isso mais, né, pelo que nós já vimos aqui. E o que é interessante, né, as alegações que são feitas. Nós vamos tentar aqui discorrer sobre apenas algumas, né, as principais, de uma forma bem sucinta. Por exemplo, Jesus é um plágio de Horus. Jesus ele é um plágio de Atis. Jesus é um plágio de Krishna. Nós falamos disso também em alguns áudios ali atrás. Ele é um plágio de Dionísio. E o mais famoso de todos aqui, da questão dos plágios, ele pode ser um plágio do Mitra. Muito bem. Então, eles, né, têm uma tendência a querer, né, não de atribuir essa relação, né, de Jesus de uma forma, como é que eu posso dizer, sem base. Eles vão procurar, por exemplo, relacionar histórias com outras, né? Os arqueólogos, hoje, alguns arqueólogos, eles não vão, né, pegar apenas um fato isolado, eles vão procurar fazer eventuais ligações. Por exemplo, o Júlio Verne, ele escreveu aquele romance dele lá, né? Diz que o homem foi à lua, século XIX, né? O homem foi à lua. E o que acontece? Pegando essa linha de raciocínio, e nem por isso você vai dizer, porque o Júlio Verne escreveu o romance lá dele, que o homem foi à lua, você não vai dizer que o programa da NASA, que é uma mentira também, seja inspirado no Júlio Verne. Se você dizer isso, você vai estar juntando as duas coisas. Claro que a base por trás das duas coisas, o fundamento, o substrato das duas coisas é um só. Mas dizer que uma coisa é outra coisa, dizer que a história do Júlio Verne é a história da NASA em si, com relação ao programa dela, o suposto programa espacial de ir para a Lua, é outra coisa. São duas circunstâncias diferentes, tá bom? Mas nós sabemos que o substrato que está ali por baixo, quem está ali mantendo aquilo ali, quem cria aquilo ali, vem da mesma fonte. Um outro exemplo agora para ficar mais claro, é o caso de Napoleão Bonaparte e o Adolf Hitler. Vamos fazer aqui, vamos encontrar elementos nas duas histórias. Por exemplo, Napoleão e Hitler, eles queriam dominar, eles queriam unificar a Europa, contrariando a profecia de Daniel, capítulo 2. E você vai ver que, por pouco, eles quase conseguiram. Só que esse por pouco aqui era a profecia de Daniel 2. Não tinha como ir contra isso. E eles tiveram como principal inimigo a Inglaterra. Isso é histórico. Napoleão, ele decretou o bloqueio, o chamado bloqueio continental. É isso? E o Hitler,
ele erigiu ali, né, a chamada mão de ferro. Ele estava ali, a chamada mão de ferro do Churchill, diante dele, né, todos os dois aqui da Inglaterra. Os dois também, tanto Napoleão como Hitler, eles tiveram vamos dizer assim, uma vida amorosa complicada. Porque o Napoleão, ele teve o seu par romântico lá mais conhecido, né, a Josephine, que era mais velha que ele e que desprezava ele, na história de Napoleão, né? E o Hitler tinha também um par romântico, que era outra pessoa, uma mulher que era uma quase adolescente chamada Eva Braun, a conhecida Eva Braun, com quem ele se casou, se diz a história, né, alguns minutos antes de se suicidarem. Mas, na verdade, né, pode ser que Hitler não tenha se suicidado e tenha vindo para algum país aqui na América Latina, ok? Suposições, conspiração, ok. Hitler construiu os campos de concentração, Napoleão também construiu. Ambos tiveram o assunto lá, que eles estavam lá com o povo que eles perseguiram na sua agenda política. Napoleão queria libertá-los e Hitler queria mantê-los lá. Então você vê aqui similitudes aqui existentes entre os dois. E finalmente, tanto Napoleão Bonaparte quanto Adolf Hitler, eles são derrotados pelo frio da Sibéria. Olha que coisa interessante, os dois. Então você tem muitas semelhanças aqui entre as duas histórias, só que Napoleão é Napoleão, Hitler era Hitler. Agora imagine se alguém cria um documentário propondo que o bigodudo aqui nunca existiu e que a história dele, na verdade, era um plágio da história do Napoleão. Já parou para pensar sobre isso? Bem, seria engraçado. Agora, o que é que acontece? Existem paralelismos, certos paralelismos aqui, mas paralelismos podem ser forçados, podem também ser criados, tá bom? E é isso que acontece nesse documentário Zeitgeist. Não sei, a pronúncia deve ser essa, aproximada. Quando eles vão tentar forçar um paralelismo entre Jesus com os mitos pagãos da antiguidade. Então você vai dizer, nossa, peraí, se Jesus ele vem depois desses mitos pagãos, e a mesma história, a história dos mitos pagãos, então os mitos pagãos vieram primeiro, então Jesus realmente é um plágio. É isso que é apresentado nessas pessoas que hoje difundem essas coisas. Interessante, tem pessoas, né, os chamados de espertos, que ainda vão acreditar nisso, tem gente que acredita. Então, existem paralelismos criados, paralelismos forçados e paralelismos inexistentes. E é isso que nós vamos começar a ver, não é isso? Horus, primeiro mito pagão, Horus. Lá nesse vídeo, né, desse documentário, no Zeitgeist, diz assim sobre o Horus. Bem, nós temos de separar aqui o que é imputado ao Horus e qual é a ligação que tentam fazer contra o Senhor Jesus com relação a ele. Horus nasceu em 25 de dezembro, de uma virgem. Bem, nós sabemos que Cristo não nasceu, na verdade, em 25 de dezembro, já derruba isso fácil. Dizem que uma estrela no Oriente proclamou a chegada de Horus. Dizem que foram 3 reis adorar Horus. Peraí, é a mesma história de Jesus? Dizem que aos 12 anos Horus era um menino, ele tornou-se um professor. A história de Horus, né? O filme, o Zeitgeist, esse documentário aqui diz isso. Aos 30 anos, Horus foi batizado e começou o ministério. Peraí, muito parecido. Horus tinha 12 discípulos. É o documentário lá que falou, Horus foi traído, Horus foi crucificado, Horus foi sepultado por 3 dias, Horus foi ressuscitado depois de 3 dias. Peraí, então é a mesma história? É a mesma história do Senhor Jesus? Então, peraí, o evangelho lá copiou a história do Horus? Bem, quando você vai então analisar, através de estudos sérios, essa história de Horus, analisar sem nenhum tipo de tendência de conceitos pré-concebidos, né? Nossa, Horus realmente é uma história de Jesus foi copiada de Horus. O que é que nós vamos encontrar? Bem, Horus nasceu de uma virgem, de uma mulher que era virgem, né? Que era chamada Isis, ou Isis, Maria. Não tem nenhuma menção nisso. Então isso aqui já cai por terra. Maria, na verdade, é uma forma latinizada do verdadeiro nome que é Miriam. Não é Maria, é Miriam. Não existe essa palavra Maria nos textos originais das escrituras, ficou Miriam. Outro ponto, a mãe de Horus, a Isis, não era virgem, ela era viúva do Osíris.
Na verdade, irmãos, nós estamos falando aqui só de história da carochinha, mas como tem gente que acredita em história da carochinha, é preciso que alguém venha e comece a desmistificar isso aqui. São duas coisas que nós devemos ter prazer. Lembra do texto lá de Coríntios? Destruir fortalezas, anular sofismas. Na época de Paulo já existiam essas histórias aqui da carochinha. E tem gente que acredita. Então é um assunto que, assim, a única alegria, o prazer que me dá é porque a gente está desmistificando uma mentira e ao mesmo tempo apresentando a verdade e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Então isso vale a pena. Essa parte, engrandecer o nome do Senhor Jesus. E para isso tem de desfazer uma mentira e falar uma mentira. Então vamos em frente. Dizem que, então, a Ísis, né, a mãe do tal do Horus, que nunca existiu, era uma virgem. Ela era viúva de Osíris. Ok. Horus nasceu no mês do Coiaque, que é outubro, novembro, e não no 25 de dezembro. Também não faz importância nenhuma. Horus pode ter nascido no 25 de dezembro, que é um dia pagão mesmo, não vai importar nada para nós. Não importa nada, porque o Messias não nasce em 25 de dezembro, nós já sabemos disso. Também não existe registro nenhum de 3 reis visitando Horus em seu nascimento. Então, de onde é que tiraram essa história? Você não tem registro algum de 3 reis visitando Horus. Nossa, quem são os 3 reis? Onde é que Horus nasceu? Qual é o registro de Horus? Não existe, é só conversa. Fica bem claro isso aqui. Então, para tentar fazer acreditar o neófito, lembra do neófito? Nós estamos falando o tempo todo do neófito? Ok. Tentar fazer com que o neófito acredite, quando ele veja essa coisa e dizer, nossa, eu estou descobrindo a verdade, Jesus nunca existiu. É só para fazer que você caia, neófito, infelizmente. Outro ponto, Horus não é salvador de ninguém, Horus nunca morreu por ninguém, porque no final das contas Horus nunca existiu, é esse? Nunca existiu realmente. Não há relato nenhum de Horus sendo professor com 12 anos de idade, são apenas meras alegações. Horus nunca foi batizado também. O relato de Horus, o único relato desse Horus aqui, que na verdade Horus é o deus Sol, é o Mitra, é só a mesma coisa, vocês vão ver que é a mesma história sendo repetida e contada ali, criada a partir de Cristo e colocada lá para o passado para as pessoas acreditarem. A única história de Horus que tem envolvendo água é uma história onde o Horus é despedaçado. Olha só que conto da carochinha. E Ísis pede para o chamado o deus crocodilo lá que pesque ele da água. Nossa, que coisa. Horus não tem ministério, Horus não tem 12 discípulos. Horus tinha só 4 semideuses ali e 16 seguidores humanos. Não existe narrativa de Horus sendo traído por ninguém. Horus não teve Judas na vida dele. Horus não morreu crucificado. Existem vários relatos da morte de Horus, mas nenhum deles fala disso. Nenhum deles. Não existe história de Horus sendo sepultado, não existe Horus ressuscitado, nada disso. Então, quando um documentário desse, quando alguém vem tentar vincular Jesus a um mito desse, uma viagem dessa, um ser desse que nunca sequer existiu, você pode saber que a pessoa ou é o enganado ou é o mal intencionado, tá bom? Outro ponto, e quem fala bastante disso aqui é o Dr. Chris Forbes. Dr. Chris Forbes, ele foi professor de história antiga na Universidade de Macquarie, lá em Sydney, Austrália. Você pode pesquisar por ele. Outra figura, Atis. Quem é Atis? Nem sei quem é. Quem sabe, muitos de nós aqui nunca temos ouvido falar em Atis. Quem é Atis? Nada. Mas no documentário, diz assim, no Zeitgeist, diz que Atis nasceu da Virgem Nana. Olha, percebe que repete a mesma coisa? Atis nasceu em 25 de dezembro, Atis foi crucificado, Atis morreu e 3 dias depois ressuscitou. Você já parou para pensar que tem uma obsessão aqui por trás dessa história? Você vai ver mais ainda, é uma obsessão. Quem criou esse negócio aqui, não o cara do documentário aqui, mas é atrás dele, vem muito antes dele, tinha uma obsessão aqui. Assim como todo cético, mesmo sem ser cético, ele não entende que tem alguém que crê muito. Lá em Tiago diz que os demônios creem e tremem. Então, o demônio crê e ele quer fazer o cético a descrer, porque ele sabe que é verdade. Então, ele quer fazer com que o cético não creia. Então, você vai ver essa história de Atis aqui, tem uma lenda, isso é uma lenda, né? Agdistis é um monstro hermafrodita. Isso aqui não vale nem a pena se comentar sobre isso. Não vale nem a pena. 25 de dezembro, não tem a ver nada. Nada. Nasceu na festa dos tabernáculos, o tal de Agdistis, a cada
Nossa, a cada 7 anos, no 7º mês, tem nada a ver, não tem nada a ver. Crucificação, nada a ver. Mais uma mentira, né? O que a lenda diz é que esse tal de Áticos, ele se castrou debaixo de um pinheiro, porque ele ficou insano depois de um casamento. Não vale a pena comentar isso aqui. Ressurreição também não existe nada. Tem uma versão que diz que ele foi tomado por um remorso e pediu a Zeus que preservasse o corpo. Nada a ver, nem perder tempo com isso. Outro mais famoso, Krishna, o Krishna da Índia. Aí tem pessoas que dizem, olha, irmão, não pode dizer que é cristão. Criou-se no meio desse pessoal desperto. Tem coisas assim que eu fico com vontade de falar e eu fico, sabe, me policiando para não falar, porque é uma verdade dura. Aí eu evito, às vezes, não falar também, porque não vai... Mas, ok. O Krishna, aí dizem o que do Krishna? Opa, para não perder o raciocínio, você não pode dizer que é cristão. Se você é desperto, você não pode dizer que é cristão, porque se é cristão, cristão é um nome pagão. Você não pode nem dizer Cristo também, né? Porque você está paganizando o nome Cristo, Krishna, meu irmão, não faz isso, é paganismo, na sua boca é blasfêmia. Ok. Krishna nasceu de uma virgem. Veja que já mudou o nome da virgem agora, a virgem é Davaki. A virgem do qual Atis nasceu se chamava Nana. Olha só, a virgem do qual Krishna nasceu se chamava Davaki. Aí aparece uma estrela também. Ele faz milagres, ele morre e ressuscita. Está percebendo a obsessão que tem aqui? Nesse que criou essas histórias todas ao redor do mundo, tem uma obsessão. Ele tem uma obsessão nessa história. Resposta aqui dessa conversa toda. Krishna significa Cristo, ou Christos, né? É o que os críticos dizem. Krishna é Cristo. Krishna, em sânscrito, na verdade, que é onde é traduzido, não quer dizer nada de Cristo. Krishna, no sânscrito, lá no original, quer dizer o negro. O negro. Olha só. Mas o neófito, não posso falar Cristo, porque se eu falar Cristo, eu estou me referindo a Krishna. Estou paganizando o nome. Que é isso, irmão? Faz isso não. Então, essa palavra Cristo, na verdade, ela é essa tradução literal, uma transliteração ali de ungido. Agora, os céticos, o que é que eles vão dizer? Krishna, para tentar reforçar a teoria dele. Aí, mais uma vez, Cristo nasceu de uma virgem. Nada a ver, não existe isso. Porque na história, lá na lenda, na história da carochinha do Krishna, diz que os pais dele já tinham dado à luz, já tinham outros 7 filhos antes dele nascer. Então, nada de Krishna nascer de uma virgem. Não é isso? Nada. Pastores sábios, estrela, manjedoura, não tem menção nenhuma, né? Na historinha do Krishna, naquela historinha bonitinha lá, não tem nada disso. Krishna nasceu, foi em uma prisão. Nossa, uma prisão. Onde seus pais, né, deram a luz a ele em segredo. Olha que coisa, é a historinha do Krishna. Krishna fez milagres? Não. No mito de Krishna não tem nada que diga que ele fez milagres. Krishna foi crucificado? Não, Krishna não foi crucificado. Você vai procurar em textos hindus, você não vai encontrar. Bem, nós estamos aqui apenas mostrando que não há nenhum tipo de paridade entre a história de Krishna e do Messias, de Cristo, do verdadeiro Messias. O que é que diz sobre Krishna? Como é que Krishna morre? Diz assim, ele estava meditando na floresta, e de repente ele é atingido acidentalmente nos pés por uma flecha de um caçador. E aí, o que é que acontece? Os céticos vão dizer assim, não, vamos forçar, a flecha empalou ele numa árvore, e aí ele foi crucificado. Olha só. A ferida no pé quer dizer a mesma coisa da ferida de Jesus nas mãos e nos pés. Olha só. Tem gente que vai acreditar. Aí já aparece agora com a história do Aquiles, né? Aquela história grega lá do Aquiles, que o Aquiles estava lá na batalha, recebeu, né, aquela flecha ali no pé, no calcanhar. É isso? Peraí. Como é que essas coisas vão? Onde é que essas coisas vão levar? Né? Lá no Mahabharata, do livro 16, a fonte diz assim, um forte caçador de nome Yara chegou desejoso de um gamo, o caçador confundiu Krishna, que
estava lá em yoga e ele feriu Krishna no calcanhar. Pronto, está aqui provada a fonte histórica, não tem nada a ver com o verdadeiro Messias. A ressurreição, aí os críticos vão dizer assim, não, Krishna desapareceu da sepultura, para a sepultura por 3 dias, ele estava ali, depois apareceu a muitas testemunhas. Para quem? Não tem evidência nenhuma. Pelo contrário, lá na Mahabharata, Mahabharata é isso, né? Tá correto. Diz assim, que ele, o caçador, tocou os pés de Krishna. Aí, de repente, vem um espírito superior, conforta o caçador, e ele ascende para o alto e encheu o céu com resplendor, e Krishna alcança a sua região inconcebível. Nossa, tem nada a ver isso aqui, não é? A palavra diz em 1 Coríntios 15 que Cristo, com a sua ressurreição, verdadeiro Messias, derrotou o poder do pecado e da morte. Aqui, com relação a Cristo, não tem nada a ver, não tem efeito nenhum para ninguém. Cristo aparece, verdadeiro Messias, há 500 testemunhas no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios 15, 6. Cristo não apareceu para quem só? Para o caçador. Quem é o caçador? Cadê o nome do caçador? Onde é que está o registro do caçador? Ninguém sabe se existiu o caçador. Jesus levanta dos mortos 3 dias depois, está lá nos evangelhos. Krishna diz que ele volta imediatamente à vida, e por aí vai. Não adianta ficar perdendo muito tempo sobre isso, né? Sobre essa história aqui. Por exemplo, tem uma citação do Dr. Edwin Bryant, que ele é professor de hinduísmo. Não sei se ela é mais hoje. Lá na Rutgers University. Ele é estudioso do hinduísmo, né? E ele traduziu o Bhagavata Purana, que é a vida do Cristo. E ele então começa a falar sobre isso, né? Ele foi questionado sobre essa alegação de que Krishna, um deus hindu, teria sido crucificado, e ele disse, isto é um completo absurdo. Olha só quem está falando isso. Não há nenhuma menção sobre crucifixão de Krishna, de nada disso. O que existe apenas é a flecha do caçador. E aí a história de Krishna, mais uma vez, parece com a história do Aquiles. Interessante isso aqui, né? Então, Dionísio, mais uma vez, veja a obsessão. Dionísio, da Grécia, agora, nasceu de uma virgem. A gente passou aqui do hinduísmo, já veio para a Grécia. E chega no Dionísio. Como é que é a vida do Dionísio? Bem, a vida do Dionísio é totalmente diferente. Dionísio nasceu de uma virgem, Dionísio nasceu em 25 de dezembro, Dionísio foi um professor peregrino, Dionísio praticou milagres, transformou água em vinho, Dionísio era chamado de Rei dos Reis, filho unigênito de Deus, alfa e ômega, e ressuscitou. Nossa, como é diferente a história do Dionísio. Já parou para pensar? Que obsessão. Tem alguém obcecado com essa história. Tem alguém querendo pegar essa história, fazer com que você acredite em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa com essa história, menos no dono verdadeiro da história. Olha só. Dionísio, como era o outro nomezinho do Dionísio? Baco. Nossa, Baco é o patrono do vinho. O pessoal, quando queria se bebedar, aí dizia, vamos tomar uma. O primeiro é para quem? Para o Baco, para o vinho. Então, nossa, aí vinho, aí tem lá o texto de João 2, que Cristo, ele transforma a água em vinho. Então Cristo, Jesus é o Dionísio. Peraí. Nascimento virginal, Dionísio nasceu de uma virgem, nada a ver. A história, a mitologia, mais uma vez, a historinha de cabeceio. Zeus engravidou uma mulher mortal, a Semele. Aí a Hera teve ciúmes, né? Essa historinha. Aí a Hera convence a Semele a pedir Zeus para revelar a glória dele, aquela coisa toda, né? Aí nasce o menino lá, aí Zeus pega o Dionísio. Nossa, nada a ver. Depois Dionísio é filho de Zeus e da Perséfone. Nossa, que coisa, né? Por aí vai. Nascimento em 25 de dezembro, não tem nada a ver. E pode ter nascido em 25 de dezembro. Você vê que essa data do 25 de dezembro ela vai estar presente em toda a história. 25 de dezembro, deixa para lá, dia do sol. Não tem problema nenhum. Professor peregrino, nada a ver. Dionísio viajou para muito longe, né? Para ensinar aos homens o quê? Os segredos do vinho. Nossa, que professor, né? O segredo do vinho, só isso. E espalhar o rito religioso dele. Dionísio fez milagres, transformou água em vinho, era o deus da mitologia, né? A mitologia diz que ele deu ao rei Midas o poder de transformar tudo que ele tocasse em ouro, não é isso? Ele deu as filhas dele para outro rei, para o rei Ânios, aquela coisa toda. Dionísio era o deus do vinho, né? Agora, a pergunta é,
Quais são os milagres de Dionísio? É só vinho. Só vinho, né? Que ele fez, se ele fez, e ele não fez. A verdade é essa, que Dionísio nunca existiu. Ah, mas tem os títulos. Dionísio tem os títulos. Rei dos reis, filho unigênito de Deus. Aí não pode dizer Deus também, porque é Zeus. Tá ok. Rei dos reis. Dionísio era apenas uma semideidade. Por quê? Porque o tal dos Zeus, lembrem sempre, nós estamos falando de historinha, tá bom? Historinha de Niná, para desmistificar apenas uma mentira, e tem pessoas que, infelizmente, acreditam nisso. Zeus era o chamado deus principal do panteão lá da Grécia, de acordo com a mitologia. O único rei dos reis que eu conheço, que você sabe, que nós sabemos, é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, Apocalipse 19:16. Ele é igual ao Pai, Filipenses 3:5-6. Dionísio, nada. Filho unigênito de Deus. Nossa, aí diz, o Zeus teve o quê? Muitas mulheres, né? Vários filhos. É nunca que o tal do Dionísio é unigênito de nada. Mas Cristo, ele é o Filho único de Deus, João 3,16. Aí depois tentam colocar alfa e ômega para Dionísio. Nossa, muita forçação de barra, não é isso? Muita forçação de barra. Nossa, demais. Só existe um que existe desde o início, Colossenses 1,17, que se manifesta no fim dos tempos, Hebreus 9:26. Aí depois dizem, Cordeiro de Deus para Dionísio. Aqui não tem lógica mesmo, Cordeiro de Deus para Dionísio. Dionísio, na verdade, ele é associado a um touro. A um touro, é. Touro, lembra o quê? Um bezerro, né? Ah, sim, então a gente entende quem é que está por trás dessa história aqui. Também o Dionísio, ele é associado à serpente. A serpente é ao vinho e à Hera. Que a Hera, na verdade, é a rainha dos céus, que fala lá em Jeremias, que fala em Ezequiel. Que você sabe dessa história. Mas nunca Dionísio é associado com cordeiro. Só existe um, e existe um cordeiro, Cordeiro de Deus, João 1:29, João 1:36, Apocalipse 5:12. É isso. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, infelizmente, o neófito vai acreditar nessa história. Ah, ressurgiu. Dionísio ressurgiu depois do ataque lá dos titãs. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí Dionísio vai terminar de ensinar aos seus discípulos o quê? O rito de fazer vinho. Só isso. Aí ele vai para o Monte Olimpo. Nossa, nada a ver uma coisa com a outra. E finalizando aqui, essa primeira parte, nós temos o outro lá, que é o Mitra. Ah, mas a história do Mitra tem de ser diferente, né? A história do Mitra tem de ser um pouquinho diferente. Vamos lá, a história do Mitra. Resumo. Mitra nasceu de quem? De uma viúva? Não, de uma virgem. Mitra nasceu que dia? 25 de setembro, 25 de janeiro. Não, 25 de dezembro. Mitra teve 25 discípulos. Não, Mitra teve 12 discípulos. Mitra fez milagres. Mitra foi enterrado, morreu, ressuscitou. Mitra foi chamado verdade, luz. E o dia de adoração a Mitra é um domingo. Agora aqui tá ok, com isso eu concordo. O dia de adoração a Mitra é o domingo, sim, tá ok? Isso aqui tá corretíssimo, não tenho que tirar nada, é o domingo. Agora, mais uma vez, perceba a obsessão. Vai em Mitra, vai em Krishna, vai em Atis, vai em não sei quem, tudo é a mesma história. É a mesma coisa se repetindo aqui, porque quem criou essa historinha aqui da carochinha de Mitra, né, para enganar, ele vai querer suplantar a verdadeira história, suplantar o verdadeiro personagem para criar personagens fictícios como esse aqui. E aí, meu irmão, é muito fácil pegar uma história lá do passado, você vai procurar no registro histórico lá, na Roma, procurar no registro histórico do Egito, você não vai encontrar nada disso. Mas vem uma pessoa muito inteligente, entre aspas, e vai dizer que a história é essa. E tem pessoas, nossa, o neófito vai dizer, nossa, realmente, Jesus é um mito copiado da Pérsia, do Egito e tal, e aí já era. Tchau. Aí Mitra, você não tem nenhuma menção, mitraísmo, nada a ver de Mitra. Você pode procurar os relevos mais antigos, você vai ver Mitra adulto. Aí de onde é que Mitra sai? De uma rocha. Nossa, né? Depois Mitra em dezembro, tudo bem. Pode colocar o Mitra em dezembro, que é a data dele mesmo, viu? Pode ficar lá, no solstício de inverno. O Messias não nasceu em dezembro, então pula essa história. 12 discípulos. Mitra nunca teve 12 discípulos. Nunca. O que é que há aqui? Que nós falamos no início, uma forçação de barra.
uma similaridade forçada. Por quê? Porque em alguns relevos você vai ver Mitra cercado por 12 signos do zodíaco. É diferente um signo, mas tenta associar um signo a uma pessoa humana. Agora, dizer que Mitra teve 12 discípulos, porque tem 12 signos, né? Porque há 12 signos do zodíaco, é a conexão que os céticos tentam fazer para enganar os neófitos. Olha, 12 signos, 12 discípulos. É isso? Aí eles vão ver só 12 pessoas, as figuras ali, diz, olha, é 12 discípulos, tá vendo aí? Jesus é Mitra. Aí depois, Jesus é Esos. Aí depois, não pode falar o nome de Jesus mais. Não pode dizer que é cristão. Eu sou um Não, posso dizer não. Eu sou um desperto. Posso? Criou? Não, eu sou um desperto só. Desperto de quê? Desse jeito. Nada, você está cambaleando de sono ainda. Alguns vão longe ao ponto de dizer o seguinte, não, para imitar, né? Vão imitar. Tem um tal de Franz Cumont dizendo o seguinte, que essas figuras aqui, na verdade, esses 12 discípulos do Mitra, eles estão vestidos apenas com as fantasias do zodíaco. Então são 12 pessoas vestidas com a fantasia do zodíaco. Para mim, isso aqui é brincar também com as pessoas, né? Mas tem pessoas que gostam dessas coisas. Tem pessoas que gostam. Ah, Mitra foi crucificado. Mitra foi crucificado. Aí você vai procurar os relevos de Mitra, procura aí algum texto que fala disso, você não vai encontrar. Você não tem nem morte associada a Mitra, né? Mitra parece que não morre, você não tem nenhuma morte lá. Mitra tá lá voando na carruagem dele, mas crucifixão de Mitra, não. Mitra é levado para o paraíso numa carruagem, você vai ver vários afrescos assim. Tem uma situação aqui bem interessante, de um livro, né, do Ron Nash, que ele escreveu no livro Cristianismo e o Mundo Helenístico. A autoridade aqui, quem está escrevendo, Ron Nash, página 144. Ele diz assim, alegações de uma dependência cristã do mitraísmo foram rejeitadas. Por quê? Porque mitraísmo não tem noção de morte, não tem noção de ressurreição, não tem lugar para renascimento, nada disso. Durante o culto, essa história de renascimento é uma coisa alheia. O mitraísmo era um culto militar. Portanto, essa história de que mitraísmo tem a ver com os primeiros cristãos não tem nada a ver. Estou parafraseando ele aqui, ele diz isso aqui simplesmente não tem nada a ver. Não se aplica. Agora, o domingo, tudo bem, pode ficar à vontade, que tem a ver com o mitraísmo, sim. Tá bom? Agora, como foi para o cristianismo? Nós já sabemos, né? Após a apostasia da igreja primitiva, aí tinha de entrar alguma coisa nesse meio. A primeira coisa que entra é o culto ao sol. Aí vem essa história. Mitra é chamado de Salvador, Mitra é chamado de Redentor, Mitra é chamado de Messias. Nossa, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe isso aí. Mitra nunca é chamado disso. Mitra, Cordeiro de Deus, Mitra, o bom... Nada a ver. Você vai ver que tem vídeo no YouTube, né, que as pessoas colocam lá. Uns dias desses atrás, eu entrei num desses canais do Telegram aí eu estava anunciando o canal aqui, coloquei lá o link do canal. Quando eu olhei, o cara colocou lá só um link do YouTube. Aí quando eu cliquei no link do YouTube, que eu fui olhar, era essa história aqui, era essa conversa aqui, sem pé nem cabeça. Tem pessoas que acreditam nisso. Tem pessoas que acreditam nisso, né? Mitra, caminho, verdade, vida, Mitra, nossa, né? Não tem sentido. Então, nós finalizamos aqui essa primeira parte, né, sobre essas coisas aqui, esses mitos e essa obsessão. Existe alguém que foi expulso lá de cima que tem uma obsessão, sabe? Ele crê, mas ele não quer que as pessoas creiam. Ele crê e treme, porque ele sabe qual é o destino de quem não crê. Aí, por causa disso, ele deu uma louca nele, né, no engano dele, que ele procurou em todo lugar plantar uma história para que a pessoa creia em qualquer coisa, descreia da verdade, porque ele sabe o que é que acontece no final. Nós finalizamos por aqui. Que Deus abençoe a todos, que Ele nos fortaleça, para que nós possamos ser firmes na defesa da verdade. Firmes na defesa da verdade. A palavra diz que nosso trabalho nas armas da nossa milícia é destruir fortalezas, é anular sofisma. Tudo isso aqui é um sofisma. Só isso. E levar cativo o pensamento à obediência de Cristo. Que Deus nos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.